beleza? Ah, saiu. Você tira a função, você vai aqui. Gosto muito do fone, né? Tá bom, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um seminário do MF Lab. Hoje é a vez do João Emanuel. E ele terá em torno de 20 a 30 minutos para fazer a apresentação. Aí no final a gente vai poder contribuir, fazer considerações, perguntas. É isso. Deixa eu só compartilhar aqui, João. Beleza. Aí. Bom, pessoal, boa tarde. Vou apresentar para vocês que vêm pesquisando ao longo do doutorado, né? Então, é modelagem computacional de aumentos, utilizando a metodologia da Fourier-Merz, de natureza discreta, né? Que após isso eu vou explicar um pouco quais são as naturezas do método Fourier-Merz. Bom, então, o sumário está organizado, eu vou apresentar a introdução, a metodologia, os resultados que eu já tive, e os resultados prévios também, aplicados nos projetos industriais, né? Conclusões e principalmente as perspectivas futuras que podem abranger tanto no doutorado, mas também disso. Bom, então, a metodologia da fronteira imersa é utilizada principalmente quando você tem um corpo imerso na sua simulação fluidodinâmica, né? E tem duas abordagens gerais que você pode fazer, representar esse corpo imerso principalmente. Então, tem o método body-fitted, na qual você não apresenta volumes eulerianos no interior da fronteira imersa, né? Essa fronteira imersa aqui no slide de mais sério. E o método da fronteira imersa, onde a gente usa aqui no F5, você apresenta volumes eulerianos no interior do próprio corpo sólido, né? Aí, a grande vantagem de utilizar o método da fronteira imersa perante o método body-fitted, o método de conforming, né? É que você tem maior facilidade, e ela é dada pelo próprio usuário, para a construção da malha euleriana e também a conexão com a malha lagrangiana que representa o corpo imerso na sua simulação. E também ela tem uma facilidade adicional para experimentos quando você utiliza corpos imersos móveis ou quando você vai, por exemplo, utilizar alguma interação fluido-estrutura. Bom, no MFC a gente tem atualmente a ideia de interface difusa, que é o método de forçagem direta, e recentemente vem sendo implementado o método de interface nítida, que é o método dos volumes fantasmas, né? É o método que a gente chama de BOOST. Bom, vou apresentar para vocês, pessoal, por que a gente está investigando essa nova metodologia da fronteira imersa em comparação com os métodos convencionais, que abrange o método de interface difusa, que é o próprio que o MFC roda, né, atualmente, o de forçagem direta, depois eu apresento detalhe. O método Clutching Cell, que o Pedro está inicialmente desenvolvendo também, que é outro método de fronteira imersa, e o método dos volumes fantasmas também, mas o método convencional, que ele utiliza o espelhamento das células, né? Então, voltando aqui, a gente primeiro tem a multiforçagem direta. Bom, essa figura é bem representativa, e essa também, que é um colocador de calor, duto concêntrico, aqui a gente passa escoamento tanto na parte externa quanto interna ao duto interno aqui. Então, apresentação de um tocador de calor, onde uma fronteira imersa, ela separa escoamentos dos dois lados, né? Bom, usando o MPF, ele vai falhar isso, ele vai falhar pelo próprio método, porque é um método na qual você, através da utilização do delta de Dirac, né, de função de interpolação, você distribui a função de contorno para os vizinhos mais próximos, né? E com isso você tem a dificuldade de você simular, por exemplo, uma placa de espessamento infinitesimal que separa o escoamento dos dois lados, e também quando você tem escoamento independente. Aqui é a representação da borda de fuga do aerofólio.
na qual o escoamento na parte do extradorso vai interferir no intradorso. Aqui. E o inverso também ocorre, né? Então, tem uma representação do escoamento muito bem nessas bordas finas aqui, né? Bom, então, isso é a motivação da gente investigar o método de fronteira imersa, os ônibus fantasmas locais. Agora, no método Cutting Cell, ele é um método que você precisa ter um software, ou melhor, um algoritmo capaz de ponderar a proporção sólido e fluido de uma célula euleriana que intercepta com a fronteira imersa, e você precisa remodelar todos esses pontinhos. Então, independente da forma que você corta, no método Cell você tem que ponderar o peso, né? Razão que sólido e fluido que a célula está ali. O que vai fazer para isso? O algoritmo tem que dar conta de qualquer corte que ela foi feita e também o corte da célula, ele reduz drasticamente o espaço de tempo. Então, ele vai ficar com um espaço de tempo muito pequenininho na sua simulação, né? E, por fim, pessoal, o método convencional que usa a metodologia GHOST também, né? Espelhamento de células. Espelha uma célula GHOST, uma célula fantasma, que é a SGC, no seu campo euleriano, baseado com a normal da fronteira imersa, né? Então, ele espelha essa célula aqui para cá e depois ele faz uma interpolação. Normalmente, interpolação linear, 1D, bilinear, 2D, uma interpolação muito simples. Linear, 2D. Bom, tem problemas nessa figura que podem, dependendo da fronteira imersa, você não achar um ponto, uma normal correspondente a GHOST, ou também você pode achar para uma GHOST duas normais, né? E aí isso vai ser um problema para representar esse tipo de escoamento, esse tipo de representação, né? Aí os autores eles fazem algumas gambiarras, entre aspas, vamos dizer assim, que você acaba por perder a generalidade do método quando você tem esses tipos de condições aqui, né? No nosso caso, ele não apresenta isso, porque como eu vou mostrar para vocês, a gente faz interpolação e extrapolação baseado nas faces e centro da célula, não utilizando espelhamento. Certo? Outro problema também é que normalmente utiliza ordem virtual, o que você precisa fazer várias camadas de post, que eu coloquei só duas, mas tem autores que utilizam 4 a 6 posts internas fronteira imersa, né? Aí, com isso, vai atrapalhar um pouco na paralisação do milho, né? Que você vai ter extensão muito grande. E para paralisar isso, é um problema. Assim como o refinamento adaptativo da malha, que pode interferir bastante nisso quando você utiliza um extensão muito grande, pegando vários pontos. E como a gente vai ver lá, o nosso método é uma ordem pequena, a terceira ordem no máximo, né? Então, aqui é a representação do porquê a gente está utilizando a nossa em comparação aos convencionais. Bom, agora, pessoal, entrando um pouco mais na parte da GHOST que a gente utiliza, bom, a gente tem duas classificações do método fronteira imersa. O método contínuo, que é o método que a gente trabalha na Mersin, usando o MDF, na qual você representa, você representa um termo de fonte antes de você discretizar a equação. Então, é um método contínuo por causa disso. Você adiciona um termo de fonte, depois você vai para a discretização. O nosso é o contrário. Primeiro, você discretiza para depois adicionar um termo de fonte. Então, na forma contínua, você vai representar o escoamento nas duas porções, né, tanto fluido quanto sólido, e esse termo de fonte ele é representado para você, através do uso de delta de gênero, para você distribuir a condição de contorno para os seus vizinhos mais próximos, né? Da distribuição e espelhamento da condição de contorno. Então, você resolve nessas duas regiões. No nosso caso, a gente vai resolver primeiro a discretização sem fronteira imersa, né? Então, por isso que você vai utilizar esse operador que representa a equação da quantidade de balanço, a equação de balanço da quantidade de movimento linear
Então, você é a fronteira imersa e depois, na sua versão descritivada, você adiciona o tratamento com a fronteira imersa do método Ghost, né? Então, é dois passos. Você, sem a fronteira imersa, depois você refaz esse cálculo considerando a fronteira imersa e modificando somente nas células mais próximas ao escoamento, à fronteira imersa, um tratamento específico para ela. Bom, então, no método dos fantasmas locais, você tem essas etapas aqui. A etapa essencial é você fazer a marcação do domínio computacional, ou seja, da célula ilegal em contraste à interface da malha lagrangiana, a distância e os cálculos de interpolação e extrapolação. Aí, a partir disso, você vai calcular o RHS na forma normal, considerando as interpolações e extrapolações, modificação do sistema linear, depois o cálculo das forças aqui. Bom, aqui eu vou apresentar agora como que a gente faz para interpolar ou extrapolar um valor de acordo com o polinômio de Lagrange, que é o interpolador que utiliza nesse método aqui. Bom, então a gente tem o primeiro passo, extrapolação, por exemplo, essa fronteira imersa aqui, ela separa a porção de sólido com fluido, aí essa, por exemplo, esse 3 ele precisa de informação para preencher o RHS com a informação do 4 e do 5, né? Aí a gente utiliza esse polinômio de Lagrange, baseado no produtório, e informação também da condição de controle da fronteira imersa para calcular o polinômio de extrapolação para essa célula aqui. Então, sempre quando na discretização, você precisa de uma face, o centro do volume que esteja dentro da fronteira imersa, você vai extrapolar. Aí tem a interpolação. Tá certo. Na interpolação, você vai fazer a mesma coisa, mas você vai calcular a propriedade diretamente. Você não preenche RHS. Você vai, por exemplo, calcular a velocidade baseado na direção de interpolação, ou seja, onde que ela faz interface com a fronteira imersa, considerando direção x, y e z. Onde ela estiver tocando, você pondera isso baseado na própria distância. Onde esse ΔK é a distância entre essa face até essa face até a fronteira imersa, considerando a direção x, y e z. Você pondera isso, você multiplica no seu polinômio o mesmo polinômio de extrapolação, aí você vai obter o resultado direto da velocidade ou de qualquer outro escalar. Esses são a forma para interpolar e extrapolar valores, considerando essa metodologia. Bom, feito isso, a gente vai mostrar os resultados, e os resultados prévios que a gente está obtendo, né? Então, o primeiro resultado é o da validação, escoamento de Poiseuille com placas planas, com transferência, aplicando a solução dinâmica e a solução térmica. Aqui eu coloquei a equação contínua dela, mas você parte da equação na forma diferencial e através de hipóteses, você vai modelando até chegar a essa equação contínua, né? Aí a Laura também ela apresentou no estudo dirigido dela bem detalhado, né? Eu peguei aqui só a forma final para a gente comparar os valores com a nossa metodologia. Então, tem a velocidade, a temperatura, aqui é um fluido fictício, tá, pessoal? Que eu fiz simulação, e você obtém, e esse é o escoamento de Poiseuille, né? Escoamento que acontece devido à diferença de pressão que você coloca de na entrada e na saída, e uma queda de pressão, né? Então, você espera que tenha esse comportamento aqui para a velocidade. Os resultados que a gente obteve, pessoal, para a velocidade, ele bateu bem aqui para Ghost, né? Com um perfil de velocidade aqui, no meio do domínio. Então, a gente percebe que, a partir dessa equação, só vai ter diferença da velocidade 1. É o que a gente aqui, né? Então, se você for para cá, espera-se que aconteceu o mesmo perfil de velocidade. Na temperatura, não. Na temperatura, pela própria equação, você vai esperar
perfil de velocidade em Y, uma variação linear em X também, a partir dessa equação aqui, linear. Dessa parte aqui. E é o que acontece, pessoal. A gente pegou esse perfil vertical no meio do domínio, e a gente comparou com a solução contínua, a gente obteve um perfil, e aqui foram perfis horizontais, no domínio inteiro. A gente comparou também e bateu certinho, né? Então a gente percebe que tem uma variação da temperatura em X, que ela é linear, assim como que a solução da equação também expressa linearmente, conforme essa parcela aqui. Bom, aí, pessoal, eu queria apresentar um pouquinho dos resultados prévios, né, que a gente está tendo para uns casos de industriais. Assim, confesso que eu não entendo muito bem, porque não é da minha área, né, que é o caso da caldeira. Então, a gente está, não ficou muito boa, mas a gente está simulando a caldeira com Ghost já, né? Então, já é um passo a mais para casos industriais. Eu faço simulação com Ghost, mas, assim, a física, como eu não faço parte do grupo de pesquisa, eu não entendo muito bem, mas o pessoal está falando que a Ghost está conseguindo representar bem, né? O campo de temperatura e qualquer tipo de escalar que é envolvido nessa simulação. Eu coloquei só uns slides aqui, o campo de temperatura e as fronteiras imersas, né? Consiste no superaquecedores e no nariz que está embaixo. Não está muito bem para ver. Mas era uma simulação prévia e, de acordo com o que o pessoal estava falando, estava ali bem, né? Aplicando a Ghost para os escalares para a temperatura. Bom, pessoal, agora eu queria falar um pouco das conclusões que o Job teve, um pouco das perspectivas futuras e dos desafios também. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero é representar esse equipamento também que é um projeto usando a Ghost. Enquanto não estou tendo sucesso, porque é um equipamento do injetor, né? O injetor é bem complicado de se resolver pela Ghost, né? Estou obtendo resultados satisfatórios, bem relativos, mas ainda não consegui, igual a MDF está tendo sucesso aqui com a Ghost, com a simulação, né? Após isso, eu também tenho que planificar a ideia do uso do tensor sublimário para casos que envolvem modelos de fechamento de turbulência, da classe leve, sublimário dos Magoins, dinâmico, e também o tensor que envolve o tensor da transformação viscosa, que está presente lá no escoamento, quando você usa casos compressivos, né? Aquele delta de J, quando você modela a equação de energia, né? Você tem aquele tensor taxa de transformação viscosa, que ele também aparece no tensorzinho ali. Bom, também pretendo, mais para frente, usar a Ghost para mais casos industriais, né? Então, que aprende maior complexidade, como é o caso desse injetor, que é uma geometria bem complexa. O professor João também pediu para tentar acoplar a Ghost com interação com a estrutura. Eu não entendo muito bem de interação com a estrutura, então eu precisaria estudar também. Bom, tem uma linha de pesquisa que a Laura vai estudar no doutorado dela, que é a terceira térmica conjugada, né, que é o CHT. Então, a partir da Ghost, ela vai para esse campo, né, então, acoplar CHT com Ghost. Componentes multifásicos. E, por fim, fronteira imersa móvel, né, por exemplo, que você não precisa tratar interação com estrutura, talvez uma menor, que você impor uma rotação, né, depois acoplar com interação com estrutura, seria bem bacana também. Esses são os desafios, né? Tem alguns outros, mas principalmente esses dois primeiros aqui eu estou dando mais atenção por enquanto, né, nesse passo. Bom, então das conclusões, o que a gente já chegou, né? Bom, a gente conseguiu aperfeiçoar a Ghost e expandir ela, né? Então ela consegue qualquer tipo de escalar, temperatura, usar na Pantera também. Aplicando condição de contorno de recheio na fronteira imersa. E a gente melhorou o desempenho da Ghost, né, que era o principal. Principalmente
nessa redução de custo computacional. Inicialmente, a gente era o principal impeditivo de utilizar ela, por causa da marcação e classificação de volumes eulerianos. Então, a gente conseguiu reduzir tanto a RAM quanto o tempo de processamento. Para vocês terem ideia, pessoal, quando eu fui simular esse caso aqui, inicial estava dando, no caso do A0, estava dando 15 minutos só para marcar. Aí a gente conseguiu diminuir isso para 12 minutos para fazer a marcação completa. Né? A gente conseguiu isso para menos de um minuto, acho que 30 segundos. Foi uma redução bem legal que a gente conseguiu fazer também. A gente também consegue fazer a simulação da fronteira fora do nível mais fino, né? Então, essa monitor a gente pode agora fazer em qualquer nível, em qualquer tipo de fronteira imersa. Também acrescentei um pouco do modelo explícito, né? Usando o GitHub para resolver velocidade e escalares. E a utilização dos modelos de fronteira imersa, que foi feito aqui, né? Está sendo feito nesse caso, que utiliza a velocidade, um MDF, GHOST para temperaturas escalares. A Luciana estava falando também que a GHOST conseguiu reduzir o tempo de processamento dos escalares também. A gente faz tudo de uma vez, ao invés de um escalar por vez. Né? Então, a gente conseguiu, no passo de tempo, reduzir um pouco o custo utilizando a GHOST. E, principalmente, pessoal, a gente está conseguindo preencher alguns gargalos que você tem inerente ao método do MDF. Por isso que a gente optou por desenvolver essa linha de pesquisa, que é baseado nessa metodologia da fronteira imersa aqui. Eu acho que é só. Bom, pessoal, é só isso que eu vou apresentar para vocês. Fica as referências. E é isso. Pessoal, vamos ver para perguntas. Aqui tem uma pergunta. Fechado. Bom, você falou que a principal vantagem do sistema inicial é o computacional, né? Você conseguiu dar uma reduzida. Sim. Em relação ao MDF, é a mesma ordem de convergência da GHOST ou a GHOST é melhor? Convergência para qualquer tipo de escoamento? Em geral, né? E você refinar mais a malha, a acurácia que você consegue em relação ao métodos é igual? Então, a GHOST ela é utilizada para preencher alguns gargalos de algum tipo de escoamento, né? Então, por exemplo, naquelas 2 seguranças que eu iniciei, independente de você refinar ou não, a MDF ela vai ter um escoamento complementar em uma determinada região. O escoamento complementar ele pode atrapalhar, né? Vamos supor, pegar aquela corda de... a borda de fuga, independente do quão refinado está a malha, ele ainda vai ter um escoamento complementar nessa região que pode atrapalhar a região de cima ou de baixo. Isso é independente do método. Então, usando GHOST, nesses casos aqui, a convergência é muito melhor. Né? Porque a interpolação ela é feita baseada nos faces e centros. Por exemplo, eu tenho que extrapolar esse valor, ele não vai pegar nada de cima, ele vai pegar daqui para baixo, né? É um extensor dimensional que você verifica onde o seu repeleriano intercepta a fonte imersa, aí a partir disso ele vai definir para mim a direção onde eu vou pegar o extenso, somar, multiplicar pelo peso polinomial e resolver aquilo lá. Então eu não vou pegar nada, vamos supor nesse caso, não vou pegar nada que está acima dele, né? Que poderia afetar um pouco no meu resultado local ali. Vou pegar daqui para baixo, por exemplo. O mesmo no caso do trocador de calor. O trocador de calor, quando eu tenho interface do duplo interno aqui, vocês entenderam essa imagem? Não sei se está representativa. Eu vou pegar a informação só o que está interno a ela, né? Nada do que está fora a ela. A mesma coisa no externo, né? Eu vou pegar só o que está dentro e não interceptar o que está internamente a esse cilindro intermediário aqui. Então, independente da convergência, do refinamento, a GHOST, nesse caso, é melhor. Representa melhor os resultados. Então, atualmente, sim, no MDF, a gente
percebeu alguns problemas, né? Especialmente quando a gente trata com os radares, quando a gente trata com temperatura. A gente vê que o MDF tem alguns pontos ele não consegue garantir a condição de contorno. Pode gerar alguns problemas, por exemplo, com temperatura, pode chegar a pontos de altíssima temperatura que vai estragar o código, a simulação. Com o Ghost, a gente teria algum ganho nesse sentido, então, porque eu vejo que uma das vantagens também é essa questão do comportamento dos escalários, né? Sim. A Ghost, pelos casos que eu estava vendo, olhando para a casa industrial, né? Então, estava tendo feedback lá do pessoal, eles estavam falando que naquele caso que eu apresentei para vocês, estava com uma temperatura bem comportada, né? Deixa eu até colocar a legenda. Vou colocar parando aqui no tempo. Aqui. A temperatura, ele está variando nesse range, né? Então, está uma temperatura absurda, né? Bom, o que pode acontecer? Eu estou trabalhando, você pode ter uma célula mal marcada que pode dar um valor muito alto, mas isso aí o próprio código já te fala na marcação que você apresenta com problema na célula. É isso que eu estou desenvolvendo também para a marcação aqui ser bem feita, né? Então, marcando bem, aí esse problema converge para uma solução bem legal. E hoje a gente trabalha também com nessa marcação, que é a questão do identificator, né? Antes, a gente falava que entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1 ia ser uma região interna ou externa, seja uma região de interesse da simulação. No caso dessa marcação que traz o Ghost, ele já é diferente, no caso, teríamos mais índices. Sim, porque já estaríamos falando de vários equipamentos envolvidos também, a possibilidade disso, né? Eu não mostrei aqui porque eu acho que ia ficar bem chato eu falando, tal célula nessa condição é marcada como marcada como tal coisa. Ia ficar meio chato a apresentação. Mas a Ghost, ela não tem uma marcação assim só de interno e externo. Você tem que marcar as faces extrapoladas e o seu vizinho. Por exemplo, quando você for preencher um RHS. Eu marquei lá uma face extrapolada. Tá? É o caso unidimensional, mas que acho que dá para explicar. Esse 3 é uma face extrapolada. Beleza, o que eu faço com ele? Eu tenho que verificar nos seus vizinhos quais são as faces inativas, ou seja, do interior da fronteira imersa, para fazer a extrapolação. Né? Então, ele tem várias camadas a mais que você precisa. Então, não é só interno e externo. Você precisa também marcar as faces, extrapoladas, interpoladas, centros que podem ser interpolados, extrapolados, e os vizinhos, todos os vizinhos, né, os 12 vizinhos, referente aos interpolados e também extrapolados. Então, é uma marcação bem completa, né? Para não ter problema quando, por exemplo, se for preencher um RHS, tiver alguma marcação mal feita ali que não pega, então, uma marcação que eu costumo falar que é várias camadas, assim. Legal, né? Deixa eu outra pergunta. Sobre a estrutura do Ghost, do MFC, ela mudou muito? É muito diferente do MDF ou temos mais ou menos uma estrutura similar? Isso pensando, por exemplo, no acoplamento e cooperação de infraestrutura, né? Então, é isso que eu também queria ver, Fred, porque eu não tenho muito conhecimento, assim, nessa parte de infraestrutura, né? Então, tenho que também entrar um pouco na parte do MDF, porque eu sei que tem, do que eu estava comparando com o outro, tem várias diferenças, né? Mas eu não cheguei a estudar ainda na parte de infraestrutura. O MDF poderia ser feito com Ghost ali. Não sei contar a diferença. Eu acho que... mas eu falo, tipo, a estrutura por exemplo, os dados que você vai salvar, né? Você vai fazer as informações ali, você vai salvar os dados, por exemplo, das forças grandianas para cada célula, seria utilizando a mesma estrutura. De estrutura. É isso. Utilizando a mesma estrutura. Então, mas eu não sei ainda como que vai acoplar, né?
mais para frente, para entender. Porque eu não entendo muito bem de estrutura, né? Então, mas a parte assim, do pós-processamento seria a mesma. Tá. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado aí, João. É isso. Tá bom, pessoal. A gente se vê aí semana que vem, tá? Obrigado aí pela presença.